Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um dia de devocional, onde o Senhor tem nos dado a palavra, tem nos ensinado, tem nos enchido com Tua presença, com Teu Espírito Santo. E que hoje não seja diferente, que hoje nós venhamos ser cheios através da palavra dele, amém? E a palavra de hoje também se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 19, que diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. Então nós vamos falar hoje sobre essa história, também do livro de Daniel. Mas nós vamos falar especificamente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós lemos no capítulo 1 e 2, onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são tirados da sua terra. Eles são levados escravos, são levados cativos, porque o Senhor permitiu que Babilônia sitiasse Judá. Então nós vemos que Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, no início, eles decidem, eles propõem no seu coração não se contaminar com os manjares que o rei tinha oferecido. Então ali decide o futuro deles. Quando eles decidem não contrariar, quando eles decidem não negar, quando eles decidem não fazer algo contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quando eles decidem não adorar a outros deuses, não fazer algo que ia de encontro ao nome do Senhor Jesus. Então eles decidem não se contaminar. E dali em diante começa uma caminhada dos três e junto com Daniel. Mas durante essa caminhada vão existir os percursos a qual vão haver coisas que vão testar a minha e a sua fé. Então no caminho, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se deparam mais uma vez com uma decisão de adorar a Deus ou adorar a outros deuses, a outros costumes. Então no capítulo 3 de Daniel nós vemos que o rei, ele constrói uma estátua para que o povo adorasse. Ele constrói uma estátua e ele determina que fossem tocados instrumentos musicais e que quando esses instrumentos tocassem, todos que ouvissem teriam que imediatamente se prostrar. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram diante da estátua. Então a buzina toca os instrumentos e todos se prostram, menos os três. Então alguns olham e já vão correndo para o rei e dizem: Ei, aqueles lá que você trouxe cativo de Judá, aqueles que você deu algumas ordenanças, aqueles que você os instituiu, eles não se prostraram perante a sua estátua. Então o rei manda imediatamente chamar aos três e dizer, no versículo 14, ele fala assim: é de propósito que vocês não se prostram? É de propósito que vocês não se prostraram quando ouviram os instrumentos? E aí no versículo 15, o rei diz bem assim para eles: Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, do sambuco, do saltério, da gaita, de fole, de todas as espécies de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E o mais interessante é a frase que termina o versículo, quando o rei diz: E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? E naquele momento, nós vemos que o rei duvida do poder que o rei Todo-Poderoso tinha, que o Deus Todo-Poderoso tinha. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei dizendo: Ei, não necessita te responder esse negócio, rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não cedem e dizem, olha, o meu Deus é o único que pode me livrar das tuas mãos. Mas se ele não me livrar, de maneira alguma me prostrarei. Morrerei, mas adorarei ao nome do Senhor. Podem me perseguir, mas eu vou adorar a Deus. Podem me caluniar, mas eu continuo adorando a Deus. Podem me ameaçar, mas eu continuo adorando a Deus. E aí o rei ficou tão enfurecido que no versículo 19, a qual nós lemos, diz, então Nabucodonosor se encheu de furor e ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha como costumava ser aquecida, para que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o versículo conta que ele chama os homens mais fortes do reino para que lançassem os 3 na fornalha. E a palavra vai dizer que ao chegarem na boca da fornalha, quando eles lançam Sadraque, Mesaque e Abednego, automaticamente eles são queimados pela fornalha, os soldados. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro da fornalha, atados, amarrados. E quando são lançados lá, de repente o rei, ele olha assim e fala, ei, nós não jogamos 3 dentro da fornalha? Não foram 3 homens que nós jogamos? E aí o versículo 24, ele diz, e é tão interessante que diz assim, e o rei se espantou, Nabucodonosor se espantou. E ele diz, ei, não jogamos 3? E aí os seus servos falam assim, ei, é verdade, rei. E aí o rei diz assim, ó, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Olha como poderoso é a palavra e quão poderoso é o nosso Deus. Eles são jogados amarrados, atados dentro da fornalha. Mas o próprio rei testifica e olha e diz, aí, nós jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E eles estavam amarrados, eu estou vendo soltos. E eles estão passeando no fogo, mas o fogo não está queimando. E olha, o 4º é semelhante ao Filho de Deus. E assim como Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego passam pela fornalha. E assim como Daniel, Deus não tira a fornalha do caminho deles. Deus não tira essa luta, Deus não tira essa dificuldade da vida deles. Deus não tira essa possibilidade deles ser lançados na fornalha. Deus permite que aconteça, mas Ele passa com eles pela fornalha. E nesse texto é tão específico que aqui diz, eu joguei 3, mas agora tem 4. Então na nossa vida vai existir várias fornalhas. Vão existir vários Nabucodonosores. E aí muitas vezes a gente fala assim, Deus, tira isso da minha vida, Deus, me livra dessa luta, Deus, me livra dessa dificuldade. Mas Deus está falando, filho, eu não vou te livrar, eu estou passando contigo. Não pede para eu te livrar, porque eu estou aqui com você, eu estou caminhando contigo. E aí a palavra termina dizendo que o rei fala assim, ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, filho do Deus Todo-Poderoso, ó, vem aqui para fora. E foi tão poderoso o que Deus fez, que o rei, ele determina um decreto. O versículo 29 diz assim, ó, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar
como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que interessante, o versículo 30 termina dizendo: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Então eles decidem adorar a Deus, decidem não negar o nome do Senhor. Eles ficam firmes e mesmo em meio à dificuldade eles permanecem firmes. E o Senhor passa com eles. Então eles passam pela fornalha e dizem: olha, se meu Deus me livrar, amém, mas se Ele não me livrar, eu morrerei adorando o nome do Senhor. Então Deus passa com eles na fornalha, livra eles, e aí então o rei vê a maravilha que é o poder de Deus, e ele faz um decreto: aquele que blasfemar contra o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e a sua casa destruída. E aí ele termina dizendo: e então o rei, o próprio rei, faz prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Então depois da dificuldade, depois da luta, o Senhor propõe a bênção para eles. Eles passam pela dificuldade, passam pela luta, passam pela fornalha, mas depois eles prosperam. Porque assim o Senhor permitiu. Então na minha e na sua vida não é diferente. Todos os dias nós vamos passar por fornalhas, por reis, por pessoas que vão se levantar contra nós. Pessoas que vão se levantar para dizer de você para outras. Mas não negue o nome do Senhor. Muitas vezes durante o seu dia, na sua vida, vão ser postas na sua frente pratos, situações para que você venha negar o nome de Cristo. Amizades, situações, muitas vezes piadinhas, grupinhos, que para você estar no meio você tenha que negar o nome de Cristo. Não, fica aqui com a gente, adora aqui as nossas coisas. É só uma bebida, é só um cigarro, são só piadas pornográficas, são só palavrões. Não tem problema. Mas você está adorando outro Deus quando faz isso. Está negando o nome do Senhor. Então, quando na sua vida acontecer isso, não negue o nome do Senhor. Permaneça firme, porque Ele é o único que vai poder te livrar das mãos daqueles que te afrontam. E quando estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver dentro da fornalha, quando a situação estiver tão feia, você foi jogada na fornalha, acha que não tem mais esperança. E aí às vezes você está clamando: Senhor, me tira dessa luta, me tira dessa fornalha. Lembra que o Senhor não vai tirar a fornalha, Ele vai passar com você dentro dela. Ele está passeando com você. O texto diz que quando eles saem da fornalha, o povo se ajunta e se espanta, porque nem um fio de cabelo foi queimado, nem uma chamuscada na roupa, nem cheiro de fumaça eles tinham. De tão poderoso que era o nome do Senhor. Então, é o mesmo Deus que passeou com eles. E o texto é tão bonito que diz que eles passeavam. Eles estavam passeando, eu imagino o Senhor conversando com eles: ei, fica tranquilo, eu estou aqui contigo, vamos passear nesse fogo aqui, ó. Vocês vão prosperar, vocês permaneceram firmes, não me negaram. Todos os dias o diabo vai tentar fazer você negar o nome do Senhor. Todo dia o diabo vai fazer você dizer não para as coisas de Deus. Então permaneça firme, jejuando e orando, vigiando o tempo todo, para que assim você esteja firme e o Senhor possa passar com você pela sua dificuldade. E no fim você vai prosperar. No fim a vitória vai chegar, a bênção vai vir. Mas é preciso estar firme. Então fique com essa palavra hoje. Não negue o nome do Senhor. Não negue o nome do Senhor. Aonde você estiver, no seu trabalho, no seu colégio, na sua vizinhança, na sua casa, não negue o nome do Senhor. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Permaneça firme e o Senhor vai te dar a vitória. No tempo certo, Ele vai te abençoar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente nesse dia. E que se você está gostando desse devocional, desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, curta, deixa o like, se inscreva no canal
para que assim nós venhamos cada vez mais estar trazendo palavras ao qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.